Olá, gente querida, tudo bem? Bem-vindo ao 7º dia do nosso projeto para levar até você a palavra de Deus. Hoje, na verdade, nós estamos estimulando todos os pequenos grupos da nossa comunidade que possam se reunir online. Nós acabamos de enviar uma série de instruções com imagens, um passo a passo bem facilitado, bem mastigado, e também com um roteiro adaptado para a nossa realidade atual, para que os nossos pequenos grupos possam se reunir online hoje por meio do dispositivo de chamada com vídeo do WhatsApp, que é capaz de conectar até 4 pessoas. Então os nossos pequenos grupos vão se dividir em grupos ainda menores para que a gente possa ter um tempo hoje de qualidade, ouvir uns aos outros, que nós possamos entender o que está acontecendo nas outras famílias da nossa comunidade e, em especial, que nós possamos compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração nesses momentos de crise no nosso país e no globo, e também que nós possamos orar uns pelos outros. Você sabe que ao longo desses últimos dias a nossa equipe tem ligado para praticamente todas as famílias da nossa comunidade. Apenas algumas últimas famílias serão contactadas hoje. A gente passou esses últimos 5 dias fazendo ligações, orando com as pessoas. O nosso desejo é que você possa redescobrir um senso de comunidade nisso tudo que a gente tem vivido. Nós queremos enviar uma mensagem diretamente para o seu coração. Nós estamos aqui por você, nós estamos aqui com você, nós vamos enfrentar tudo isso juntos e vamos vencer tudo isso juntos. Eu gostaria de deixar uma breve palavra para o seu coração hoje, que está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 4, quando as primeiras ondas de perseguição começam a se abater sobre a igreja. Pedro e João, que haviam curado um doente na porta do templo, em uma das portas do templo, eles são conduzidos numa atitude bastante coerciva, numa atitude hostil. O Sinédrio chama aqueles homens, convoca aqueles homens, eles são arrastados até o Sinédrio e lá eles sofrem muitas ameaças, lá eles tentam calar a boca dos apóstolos. Os apóstolos são libertos, eles voltam para o seio da igreja e eles convocam uma grande reunião de oração, eles expõem tudo o que aconteceu com eles. Nós somos informados aqui que eles oraram, mas aquela igreja não orou pedindo que Deus cessasse, retirasse, os livrasse dos dias de sofrimento e perseguição que haveriam de vir. Muito pelo contrário. Quando você olha no finalzinho da oração, eles dizem assim: agora, Senhor, versículo 29 do capítulo 4 do livro de Atos. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, nesses dias em que as pessoas estão vivendo sob um manto de medo, em que existem notícias difíceis e toda a nossa crise de saúde se mistura a uma série de outras crises que já existem no nosso país, nós sabemos disso, uma crise política, uma crise institucional, uma crise econômica, uma crise na área do trabalho. Quando tudo isso se embola e forma esse cenário tão difícil e as pessoas estão com medo, nós, a igreja, precisamos cumprir a nossa vocação, precisamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos orar, pedindo ao Senhor coragem, discernimento e sabedoria, para que esse momento seja um momento no qual nós possamos compartilhar a nossa esperança com as pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos, não devemos e não iremos nos acomodar dentro do conforto dos nossos lares apenas. Não vamos apenas baixar a guarda e também nos tornarmos cativos desse ambiente de medo.
Mas eu te desafio a olhar essa crise toda com coragem e a pedir coragem do Espírito Santo para que nós possamos entender a nossa parte e fazer a nossa diferença, fazer a diferença onde nós estamos. Que a gente possa ser generoso com os nossos bens materiais. Se você conhece alguém ao seu redor, um vizinho, um amigo que está passando por necessidade material, se prontifique a ajudar, porque de fato, nós já sabemos que vamos precisar de ter um espírito generoso nesse novo momento. Se existe algum vizinho seu com mais idade, alguém que está num grupo de risco, e se você não está num grupo de risco e você puder se propor a ajudá-lo, fazendo uma compra, alguma coisa por ele, faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã. Que nós possamos estender as mãos uns para os outros e que nós, cristãos, que conhecemos a Deus e a sua palavra, possamos ser os primeiros a enfrentar tudo isso com coragem. Eu não estou estimulando ninguém aqui, deixe de seguir as recomendações gerais de confinamento, não é isso. Para que nós possamos, pelo contrário, obedecer o poder civil e também para que nós possamos ter um olhar de compaixão e de misericórdia com as pessoas que estão ali à nossa volta e que possam e podem estar enfrentando isso com muito mais dificuldade e penúria do que nós. Seja generoso, pratique a hospitalidade, pratique o serviço, pratique a bondade. Essa é a hora de nós cristãos fazermos a diferença. Após eles terem orado, o texto diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Se você retornar no capítulo 2, você vai descobrir que o versículo 31 ele é quase que um eco da redação da vinda do Espírito Santo sobre a vida da igreja no capítulo 2 do livro de Atos. Lá, o Espírito Santo veio sobre os cristãos, eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam as maravilhas de Deus em diversas línguas daqueles que estavam reunidos ali em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes. Mas nesse momento era um momento diferente. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava passando por tempos de sofrimento, mas porque ela orou com coragem, porque ela se dispôs, Deus derramou um novo mover do Espírito na vida da igreja. Deus encheu novamente a sua igreja. Deus capacitou a igreja para falar, para pregar com coragem no meio daquele cenário de hostilidade e dificuldade. Se você vê esse cenário todo como eu tenho procurado ver nesses dias, então todo esse cenário é o cenário de uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para que a Igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil e no mundo possa reencontrar-se com a sua missão, possa se conectar novamente à missão do coração de Deus. Nós temos vivido confortavelmente nos nossos templos, nós temos nos assentado confortavelmente nos nossos bancos, ignorando em larga escala o sofrimento que está ali a um palmo de nós, na nossa vizinhança, na nossa cidade. Mas esses tempos vêm para nos impactar e para nos lembrar que nós somos a Igreja de Jesus Cristo e que Deus nos deu como um presente ao mundo para que nós pudéssemos ser a própria presença histórica, real, geográfica, presencial, visível do reino de Deus, o corpo de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Que nós possamos nos reencontrar com a missão, que a missão possa nos encontrar nesse cenário de calamidade, que nós possamos orar pedindo a Deus coragem para fazer a nossa parte nisso tudo e que nós possamos avançar proclamando a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Que você e eu, nós possamos estar profundamente sensibilizados, que nós possamos ter o nosso coração entristecido com aqueles que choram, já choram, e com todos aqueles que vão chorar nos próximos dias.
Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos mover em empatia, em oração, por todos aqueles que não tiveram sequer a oportunidade de enterrar os seus mortos nesses últimos dias ao longo do globo. E porque nós sabemos que toda essa crise afetará em especial os menos favorecidos, os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais fracos da nossa sociedade. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Faça a diferença, meu irmão. Faça a diferença. Vamos nos unir hoje com os nossos pequenos grupos. Vamos nos unir online. Vamos orar juntos. Vamos pedir discernimento. Vamos pedir coragem. Vamos pedir, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E chegou a hora de nós fazermos a diferença, Senhor. Nós temos visto tanto sofrimento, tantas lágrimas. Nós temos visto, Senhor, tanta ansiedade, tanta angústia nesses últimos dias. Nós temos uma esperança que vive em nós. Então faz com que essa esperança, Senhor Jesus, possa sair, Senhor Jesus, possa sair em socorro do fraco, em socorro do oprimido, em socorro do menos favorecido e do vulnerável nesses dias. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter um olhar especial para as pessoas que estão à nossa volta nesses dias. Nos dá um profundo senso de missão e traz um grande avivamento sobre a nossa igreja aqui no nosso país. Um avivamento que não é avivamento de pirotecnia, avivamento, Senhor Jesus, Senhor Jesus, de palavra, avivamento, Senhor Jesus, de exibicionismo religioso, mas um avivamento missional, um avivamento no qual nós somos levados, encorajados a olhar para fora, Jesus, para um mundo que sofre. Nos dá um coração disposto a sofrer, disposto a chorar nesses dias. Ainda que na nossa casa tudo vá bem, ainda que na nossa família tudo vá bem, nos dá essa disposição, Senhor Jesus, de levar no nosso coração, em oração, as lágrimas de todos aqueles que estão sofrendo agora. Senhor Jesus, nós pedimos, nós clamamos, dá-nos a graça de, mais uma vez, na história, sermos uma igreja que faz a diferença. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meu irmão, vamos nos reunir hoje em pequenos grupos. Vamos compartilhar a nossa vida. Vamos orar uns pelos outros. Vamos clamar para que Jesus faça de nós uma bênção nas suas mãos. Mais uma vez o mundo sofre. E mais uma vez nós precisamos assumir o nosso lugar no meio de tudo isso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Nós estamos juntos. E vamos enfrentar tudo isso juntos. E vamos vencer tudo isso juntos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Um grande abraço.